Olá, essa boneca aqui tem 40 centímetros, ela ficou bem grande. Eu fiz usando a agulha 2,5 e o fio Bella da marca Pinguim. Nesse vídeo eu vou mostrar ela por completo, desde o pé até a cabeça. E principalmente vários jeitos de fazer o cacho. Aqui no segundo vídeo eu vou mostrar como a gente faz esse vestido e a coroa de flores. E no terceiro, esse amiguinho aqui, ele mexe as pernas, então ele poderia ficar sentado. Ó, tem um pomponzinho aqui, mostra também como fazer esse pompom. Ele mexe até os bracinhos também. E essa cestinha com as cenourinhas. Tem várias cenourinhas aqui dentro. Aqui ela tem um shortinho também. Ó. Então, e esse shortinho já é grudado nela. Então eu vou dividir essa boneca toda em 3 vídeos. E espero que gostem. Eu vou fazer agora o braço e começar aqui com 5 pontos baixos no anel mágico. Vou colocar o marcador aqui no último ponto. E a segunda volta começar com 5 aumentos. Um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. E agora aqui 5 carreiras contornando esses 10 pontos que eu tenho aqui. Vai ser da volta 3 até a 7. Subir aqui as 5 carreiras, vou passar o marcador aqui para cima agora. Agora nessa volta 8, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo também, pegando esses 10 pontos, mas só nessa alcinha aqui da frente. Assim. Assim eu vou fazer aqui a parte do pulso. E agora vou subir mais 3 carreiras. Mas agora pegando aqui, ó, os pontos normalmente. Então, eu sempre deixo o marcador aqui embaixo e eu vou contornando. E aí, quando tiver 3 pontos acima da linha do marcador, aí eu sei que já chegou. Fiz as 3 carreiras, já passei o marcador. E agora, um aumento aqui. E 9 pontos baixos. Marcador para cima. E agora, eu vou subir esse antebraço aqui por mais 8 carreiras. Só contornando esses 11 pontos que agora eu tenho. Mais 8 carreiras aqui, feitas. Marcador aqui pra cima. Agora eu vou aumentar mais um ponto também. Agora eu vou pegar aqui só nessa alcinha da frente de novo. E começar com um aumento. E agora eu vou seguir fazendo os 10 pontos baixos até ali o final do meu marcador. Só pegando essa alça aqui da frente. Essas divisões ajudam a perceber onde que fica aqui o pulso e que essa parte aqui termina o antebraço, onde fica o cotovelo. Passar o marcador para cima e agora eu vou terminar com 10 carreiras, contornando os 12 pontos que eu tenho aqui. Vamos começar agora a perna e eu vou escolher esse marrom aqui mais escuro para poder fazer a sola do sapatinho. Vou começar com um fio assim na frente e um nó corrediço. Então, a agulha aqui por baixo e gira a agulha assim. Aí, eu vou segurar essa parte aqui para me ajudar aqui a fazer uma correntinha. Esse aqui já é o nó corrediço. E eu vou subir aqui agora 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou voltar no segundo, mas não vai ser pegando essa primeira alcinha aqui. Eu vou virar e eu vou pegar aqui atrás, onde tem essas bolinhas aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás. Eu vou pegar aqui. Então, no segundo ponto, aqui atrás.
E aqui eu já vou fazer o meu ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um ponto aqui. Nesse último eu vou colocar 4 aqui dentro. 1, 2, 3. Eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó, do começo, aqui para esse lado, para que eu possa fazer o meu quarto aqui na frente. E aí esse fio fica escondido desse lado aqui, que vai ser a parte de dentro do sapato. Fiz os 4 e aí naturalmente ele já virou para essa parte aqui, onde ficam, ó, bonitinho aqui as correntinhas. Já que a gente pegou na alcinha lá de trás, essa parte aqui ficou bem organizada. Então aqui eu vou voltar com 6 pontos, pegando assim, ó, como se fosse um ponto baixo normal. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesse último ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos aqui dentro. 1, 2. Pronto. Vou colocar aqui um marcador de uma cor de destaque. Eu pego sempre nessa alcinha de trás, porque assim fica bem fechadinho aqui nesse meio. Se você pegar apenas nessa alcinha aqui do começo e depois nessa aqui, vai ficar um buraco no meio. Daria até pra ver o enchimento lá dentro. Então, eu tenho aqui 3 pontos desse lado, 4 pontos desse outro, 6 pontos em cima, 6 pontos embaixo. Eu terminei essa carreira aqui com 19 pontos. E agora na volta 2, eu vou começar com um aumento. Eu vou fazer aumentos nas esquinas, então vou ter 3 aumentos desse lado, 4 aumentos desse aqui. Mas esse lado aqui eu tô sempre separando. Eu vou trabalhar primeiro um ponto, e aí no final eu trabalho os outros 2. Então, vou começar com um aumento. E 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesses próximos 4 pontos, um aumento para cada ponto. Vou voltar aqui fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesses últimos 2 pontos, aqueles 2 aumentos que eu comentei no começo. Então, aqui, sempre tem 3 pontos desse lado e 4 desse aqui. E agora eu fiz aumento nesses pontos. Então, tem 3 aumentos nesse canto, 4 nesse aqui, 6 pontos em cima, 6 pontos embaixo. Nessa carreira eu terminei com 26 pontos. Passo o marcador para cima e eu vou fazer de novo a mesma coisa. Mas agora aqui, ó, já tem 2 pontos desse lado. Então, eu vou começar fazendo 2 aumentos. 1, 2. Foram 2 aumentos seguidos. Uma sequência de 6 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqueles meus 4 aumentos seguidos se tornaram agora 8 pontos. Então, eu vou fazer 8 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. E agora aqui, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou terminar fazendo aumento nesses últimos 4 pontos aqui. Um, 2, 3, 4. Eu terminei essa volta com 40 pontos. Passar o marcador para cima. E agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 40 pontos. Cheguei aqui nesse último ponto e ficou desse jeito aqui. Agora eu vou cortar aqui o fio, não puxa aqui da agulha ainda. Agora a gente vai trocar de cor e eu vou passar para um marrom mais claro, ou um tom mais claro da mesma cor que você estiver escolhendo para fazer esse sapato. Agora, antes de eu passar para uma outra cor, eu vou deixar essa sola um pouquinho mais durinha. Então, eu vou usar aqui a tampa de um pote. Isso aqui é bem opcional, você pode fazer só se quiser. E aí, nessa parte aqui agora, dessa solinha, antes de trocar de cor, eu vou medir ele com uma caneta. Assim, bem mais ou menos mesmo. E agora eu vou recortar essa parte aqui. Eu vou colocar aqui embaixo para poder ver se está do mesmo tamanho. Naturalmente ele vai ficar um pouquinho maior. Ó, esse lado aqui, por exemplo. Então eu vou recortar para tentar ajustar, para ficar do mesmo tamanho. Assim. Tem que ficar um pouquinho menor, senão ele não vai encaixar. Se estiver passando, não vai entrar. Então, como eu já fiz o primeiro, eu vou aproveitar já para fazer o meu segundo aqui também. Então, peguei aqui, ó, um pedaço mais ou menos igual. Vou colocar aqui na frente. Isso vai me ajudar a recortar, sem precisar ficar marcando com a caneta. Pronto, agora eu tenho aqui os 2 disquinhos. E eu vou deixar reservado por enquanto. Vou passar aqui para troca de cor. Eu vou pegar aqui o meu marrom mais claro. Eu vou colocar um pouco aqui na frente, como se eu fosse fazendo uma corrediça. Vou soltar aqui um pouquinho, desse jeito. E eu vou passar a minha agulha por dentro aqui, ó, dessa primeira e dessa segunda alcinha aqui do ponto. Agora eu vou laçar o fio mais claro e puxar aqui por dentro. Pronto. Agora eu já vou começar a fazer a minha carreira. E eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando apenas nessa alça aqui de trás. Só assim, ó, na alça de trás, que é para poder subir o sapatinho. Já fiz aqui ponto suficiente para poder prender. E agora aqui eu vou arrematar esse ponto. Primeiro eu vou puxar esse fio marrom. Aqui, ó, essa alcinha, esse fio marrom mais escuro. Quando a gente puxa aqui a alcinha, ela desfaz e fica certinho aqui o ponto. E aqui atrás eu vou dar 2 nós, só para ter certeza de que esses pontos não vão se soltar. E deixa esses fios aqui dentro, eles vão fazer parte do enchimento. Deixa eles aqui para trás. Então, agora eu vou contornar isso aqui, ponto baixo sobre o ponto baixo, só na alça de trás.
Cheguei no final, marcador para cima e agora mais 2 carreiras. Só que agora é pegando o ponto normalmente, as 2 alcinhas. Isso aqui vai ajudar a dar o formato da sola. Agora vai ficar aqui essa lateral bem retinha. As 2 carreiras já foram feitas. Vou passar o marcador aqui para cima. E agora 10 pontos baixos. Vou seguir aqui nessa lateral por 10 pontos. Nove, 10. E agora uma sequência de 8 diminuições. Eu vou fazer as diminuições seguidas aqui. Pegando aqui, ó, nessa primeira alça, os próximos 2 pontos e agora termina como um ponto baixo. E já passa para a próxima diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E então vou terminar com 14 pontos baixos, até ali o final do marcador. Passo o marcador para cima, eu tenho 32 pontos, e agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou contornar esses 32 pontos que eu tenho aqui. Agora eu vou fazer mais um pouco de diminuição aqui na frente. Mas eu vou começar aqui nessa lateral com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui na frente, 6 diminuições seguidas. 1, 2, 3. Tenta puxar bastante o fio quando você fizer essa diminuição para não ter buraquinhos aqui na frente. Aqui, ó, puxa. 4. Nessa parte aqui, ó. Depois que você pega as alcinhas, puxa assim. 5. E aqui o último. Puxa aqui. 6. E agora eu vou voltar com 12 pontos baixos. Aqui. Vou passar o marcador e eu terminei essa carreira com 26 pontos. Então, nessa próxima, eu vou contornar fazendo os 26 pontos que eu tenho aqui. Cheguei aqui, marcador para cima, e antes da gente ir para a próxima carreira, eu vou colocar essa palmilhinha aqui. Ver se fica legal, se precisa cortar mais alguma parte. Acho que assim ficou bacana. Nessa próxima volta, eu vou começar fazendo 7 pontos baixos aqui. Fiz aqui os meus 7 pontos e agora a gente vai fazer um ponto muito diferente. É como se fosse uma diminuição, só que pegando 7 pontos ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar todos esses pontos que estão aqui na frente. E como é que eu vou fazer? Eu vou acumular todos eles aqui na agulha. Vou passar assim, ó. 1, trago o fio aqui pra frente. 2, trago aqui pra frente também. Vou fazer isso pros 7. 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui os 7 pontos e mais esse aqui, que naturalmente já fica na agulha. Tem 8. Eu vou laçar mais uma vez e eu vou puxar para tirar todos eles. Assim. Agora aqui eu vou puxar bastante, porque eu vou pegar aqui, ó, para fazer já os pontos baixos
desse final, vão ser 12 pontos. Então, esse primeiro ponto aqui tem que ser o mais apertadinho de todos para não ficar um buraco aqui nesse meio. Vai ficar um buraquinho, mas para que ele fique o menor possível. Então, vou puxar aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto, fiz um, vou voltar fazendo 12. 2, 3, 12 e já passei aqui o meu marcador. A frente ficou assim, ó. Tem um buraquinho muito pequenininho aqui. Agora eu tenho 20 pontos. E eu vou contornar esses 20 pontos aqui. Mas agora eu vou pegar essa alça aqui, ó, da frente. Assim. Fazendo os pontos baixos desse jeito. Só nessa alcinha aqui da frente. Fiz aqui 7 pontos só, porque chegou nessa parte aqui. E aí, quase não dá pra ver o pontinho que tá escondido aqui dentro desse buraco, ó. Tem que contar com ele, senão só vai dar 19. Então aqui, é só pra prestar mais atenção mesmo. Vou fazer só na alcinha da frente, desse ponto aqui que já fica mais fácil. E agora eu vou tentar pegar essa alcinha aqui, ó, da frente, desse ponto que eu apertei, né? Então, ele fica bem mais escondido. Pronto. E agora já fica bem mais fácil de continuar seguindo. Já tô aqui nessa outra lateral. E aí conta pra ver se vai dar realmente os 20 pontos. Cheguei aqui no final, eu vou cortar o fio. E essa aqui não vai ser como essa troca aqui de baixo. Aqui eu vou encerrar com essa cor mesmo, porque a gente vai começar a outra pegando nessas alcinhas aqui de trás, que eu deixei passar nessa última carreira. Então, eu vou precisar fechar ela aqui, diminuindo essa distância que tem aqui, ó, desse ponto aqui pra baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto falso. Vou pular esse primeiro ponto no segundo, com a minha agulha assim, ó, de cima pra baixo, eu vou entrar aqui no segundo. E vou levar esse fio lá pra trás. Agora eu vou voltar naquele último ponto que eu costurei, com a agulha também de cima, mas só passando assim, ó, pelo meio. Eu vou puxar esse fio de novo. Puxa essa alcinha aqui de cima. Puxa essa perninha aqui e pronto. Já tem aqui do mesmo tamanho. Deixa aqui por enquanto. Agora eu vou pegar esse branquinho aqui, na verdade é um creme, que eu vou fazer a meia. Vou começar fazendo um nó corrediço. Poderia ser um rosinha, clarinho, azul, qualquer cor que seja um pouquinho mais clara, eu acho que fica bacana. Agora eu vou virar aqui, e aqui dentro eu consigo ver que esse aqui tá no marcador, então eu vou começar nesse próximo, porque eu tenho que começar no primeiro ponto, e o que fica no marcador é sempre o último. Aí eu encaixei aqui, e eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha, só para poder prender mesmo o meu ponto. E agora eu vou dar 2 nós com esses 2 fios aqui, só para ter certeza que eles não vão se soltar. Não aperta muito, só no segundo que pode apertar um pouquinho mais. Então, abre assim, ó, que aqui já dá pra ver as alcinhas. E aí eu vou continuar pegando cada uma delas. Assim. Só aqui no meio que talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim tem uma alcinha guia para que a gente possa costurar nela. Terminei aqui, conta para ver se realmente tem os 20 pontos, porque essa parte aqui, ela ficou bem mais difícil de pegar, a alcinha quase não apareceu. Passo esses fios ali pra dentro, e agora eu vou trocar aqui a cor do meu marcador. Vou colocar esse rosa que não vai ter erro. Assim. E agora eu vou continuar fazendo esses 20 pontos aqui por mais 2 carreiras. Então, vou pegar aqui, só nessa parte aqui de trás que a gente tá fazendo agora, né? Eu já vou começar fazendo aqui o ponto baixo. Pronto. Guardo os fios
E eu vou seguir fazendo. Assim, dá a impressão de que a meia tá saindo de dentro do sapato mesmo. Subi as 2 carreiras. Agora eu vou passar o marcador aqui pra cima. E eu vou fazer mais uma aqui, só que pegando só a alça da frente, assim como eu fiz aqui pra trás. Pegando assim, ó. Só nessa alcinha. Eu terminei aqui a volta. E agora é opcional, você já pode cortar aqui e continuar seguindo, que a gente vai trocar para a cor da pele. Ou então pode fazer um detalhe aqui nessa meia. E esse detalhe que eu vou fazer vai ser uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha e baixíssimo no próximo ponto. É só um detalhe mesmo. E eu vou fazendo assim, ó, que vai ficando esse zigue-zague, eu vou fazer ele até aqui, no final, por toda a volta. Cheguei aqui no final. Agora aqui eu vou deixar o fio suficiente para que eu possa arrematar ali atrás. Vou puxar aqui, ó, e vou trazer esse fio aqui para essa parte de dentro. Assim. Aqui eu coloquei um pouquinho de enchimento, só nessa parte aqui do pezinho. E como só tem um fio, geralmente eu gosto de arrematar fazendo 2 nós, quando tem 2 fios. Mas aí eu posso abrir aqui, que aqui dentro tem 5 fios menores. Então, eu vou deixar 2 para um canto e 3 para outro. E eu vou pegar aqui uma alcinha qualquer e passar uma dessas partes aqui que eu separei aqui por dentro. Assim eu consigo dar 2 nós. Uma. Duas assim. Vou cortar aqui. E aí esse nozinho vai ficar pro lado de dentro. E eu já vou passar agora pro corte da pele dela. Então, vai ficar bem escondido esse nó aqui. Eu gostei muito desse detalhe. Acho que fez diferença, porque a meia vai ficar um pouquinho assim pra fora. Então, aqui agora eu vou trocar pro tom que eu vou fazer a pele. Assim como eu já fiz aqui pra trocar do sapato pra meia. O fio aqui na frente eu vou começar com o nó corrediço, do mesmo jeito. E aqui, ó, tem o lugar onde eu comecei com o marcador, então eu tenho que encaixar no próximo, porque esse do marcador é o último, então eu tenho que ir no primeiro. E já começo aqui com o meu ponto baixo. Pode continuar seguindo. Isso aqui não vai desfazer. Eu poderia deixar aqui pra dentro, porque a gente já arrematou. Então, eu dei a opção aqui de você arrematar assim, sozinho. Ou você simplesmente poderia juntar. Só que aqui, a distância seria maior, né? Porque eu terminei aqui em cima. Então, essa parte iria ficar grudada no calcanhar. Se a gente desse um nó aqui. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, os 20 pontos baixos, pegando só nessa alcinha aqui de trás. Cheguei no final, vou passar o marcador pra cima. E agora eu vou fazer mais 20 pontos baixos, né? Mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, mas agora pegando os pontos certinhos, as 2 alcinhas. Cheguei no marcador pra cima sempre. E agora, 18 pontos baixos. Eu vou fazer, nessa volta toda, apenas um aumento. E vai ser aqui, um ponto antes da linha do marcador. E agora vai ser essa sequência, assim. Eu vou fazer sempre do mesmo jeito. Contorno de pontos baixos, e aí, no penúltimo, aumento. Termina com ponto baixo. E aí, no próximo, vai ser a sequência de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, de novo, vou fazer isso 4 vezes. Quando eu der a minha 4ª carreira com esse aumento aqui, aí a gente para, que já chega. Tá tudo anotado aqui do lado.
Pronto, eu fiz aqui todas essas carreiras. E aí eu tenho 24 pontos aqui. E agora eu vou subir 8 carreiras, contornando esses 24 pontos. Que aí vai dar o formato aqui atrás da panturrilhinha. 8 carreiras feitas. Aqui. Já subi o marcador. E agora eu vou começar fazendo uma sequência aqui, ó, de uma diminuição só. 16 pontos baixos. Eu vou terminar com 3 diminuições seguidas. E agora aqui até o final, nesses 6 pontos, as 3 diminuições. Então, vai ser uma seguida da outra, assim como foi no sapato. Passo o marcador para cima. Essa parte aqui é a parte de trás do joelho, por isso essas diminuições. E agora vamos crescer a coxa. Vou começar com 7 pontos baixos aqui. Três, 4, 5, 6, 7. E agora aqui o joelho. Eu vou fazer aumentos em meio ponto alto. A única diferença desse meio ponto alto para o ponto baixo é que antes eu vou dar uma laçadinha aqui. Então, eu vou fazer 4 aumentos. Nesses próximos 4 pontos, eu vou fazer 2 meio ponto altos em cada ponto. Então, só laça. Passa aqui, traz o fio de lá de trás aqui pra frente, laça e tira tudo. É como um ponto baixo mesmo, a única diferença é que faz assim. No mesmo lugar, outro meio ponto alto. Um aumento. 2. 3. 4. E agora eu vou contornar aqui, fazendo 9 pontos baixos, para chegar até ali o marcador. Próxima carreira começa com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora uma sequência de 4 diminuições, que é pra gente terminar de fazer o joelho. 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai ser a curvinha aqui de cima do joelho. Depois de colocar em cimento, fica com formato melhor. E agora eu vou continuar seguindo aqui, ó, mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui bem atrás a gente tinha acabado de fazer todas aquelas diminuições, né? Mas agora eu vou começar a crescer aqui de volta para fazer a coxa. Então, um aumento e termina com um ponto baixo. Passo o marcador para cima. Agora eu começo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, aumenta de novo. E agora 9 pontos baixos. Até chegar no marcador. E nessa volta aqui, eu vou fazer apenas um aumento. E ele vai ser aqui no penúltimo ponto. Então, vou contornar fazendo 21 pontos, aumenta e termina com um ponto baixo, bem acima da linha do marcador. Agora aqui, 3 pontos baixos.
Um, dois, três, aumenta. 12 pontos baixos agora. Fiz os 12, agora um aumento e termina com 7 pontos. Aqui eu tenho 26 pontos nessa volta e eu já tenho aqui o formato de trás de joelho e a frente aqui. E agora eu vou subir carreiras retas para fazer a coxa. E eu vou começar aqui fazendo 5 carreiras com esse tom de pele ainda. Com as 5 carreiras aqui já prontas, a gente vai trocar de fio para poder passar para o shortinho. Eu só vou cortar aqui e fazer um ponto falso aqui para poder diminuir esse degrau. Eu vou puxar, pula esse primeiro, no segundo assim com a agulha de cima para baixo, eu vou passar aqui e levar esse fio lá para trás. Volta no ponto que a gente estava antes, a agulha também de cima para baixo, mas agora eu vou passar só aqui, ó, no meio, pegando uma alcinha só. E puxo o fio lá para trás. Puxo essa primeira alcinha aqui. E agora o fio aqui atrás. E fica assim. E eu vou pegar agora a cor que eu quero pro meu shortinho. Eu vou usar esse rosinha bem clarinho aqui. Vou começar com um nó corrediço. E agora eu vou fazer aqui 26 pontos contornando a perninha, mas pegando apenas na alça de trás. E eu vou começar nesse ponto falso. Então eu vou encaixar aqui, eu vou pegar essa primeira perninha e a de trás aqui, ó, aqui embaixo, porque esse ponto aqui ainda tá bem frouxo, já que a gente ainda não amarrou. E eu vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Já posso amarrar esses 2 fios, o final do bege e o começo do short, só para poder prender, né, e ficar mais firme, para esse ponto não soltar. Põe aqui pra dentro para fazer parte do enchimento e agora eu vou contornar. Fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando só nessa alça aqui de trás. Assim. Terminei a carreira, vou passar o marcador aqui pra cima. E agora eu vou fazer aqui mais 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, mas agora pegando assim, ó, as 2 alcinhas normalmente. Por 4 carreiras. Eu subi aqui as 4 carreiras, cortei o fio e agora eu vou arrematar aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui para baixo na troca de cor, fazendo aquele ponto falso. E agora eu vou começar aqui com o nó corrediço, com a mesma cor que eu tô fazendo o short, e essa perninha virada para cima. Eu vou fazer um detalhe aqui. E esse detalhe é muito opcional, você pode fazer desse jeito, que vai ficar assim, ó. Ou poderia ser do mesmo jeito que eu fiz aqui pra meia. Então, de cabeça para baixo, com o pezinho para cima, pode começar por qualquer canto, mas eu prefiro que todas as emendas fiquem aqui atrás. E a gente vai trabalhar nessa alcinha. Aqui, ó, que ficou pra fora. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Fiz um ponto baixo aqui na alcinha. Uma correntinha e no mesmo lugar, outro ponto baixo. E eu vou fazer isso para toda a volta. Aqui, ó, próxima alcinha, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar, outro ponto baixo. E aí você vê o jeito que achar mais legal para poder fazer. É só um detalhe mesmo. Poderiam ser só aumentos aqui ou ponto picô. Eu vou continuar seguindo até aqui o final. Cheguei aqui no final e agora eu vou cortar esse fio e arrematar. Eu vou puxar esses 2 e juntar aqui, ó, tentar chegar o mais perto possível esses 2 fios, para que eu possa dar 2 nós. Já que vai ficar para trás e ainda de cabeça para baixo atrás desse detalhe, esse nó não vai aparecer.
corta bem rente. Nozinho ficou aqui pra trás e o detalhe fica assim. Terminei uma perna e agora é só voltar e fazer tudo de novo para a outra perna. E quando chegar aqui no final, os dois vão ter o fio cortado e eles vão terminar do mesmo jeito. A gente não vai ter fio ligado a novelo algum. Porque a última coisa que a gente vai fazer aqui vai ser esse detalhe. Bom, feito isso, eu nunca ponho o enchimento até em cima, até porque atrapalharia na hora de costurar. Então, essa parte aqui vai ser muito importante, para que os pezinhos fiquem retos assim pra frente. Então, a gente segura o pezinho assim e divide aqui, ó, no meio. E agora a gente vai juntar as duas pernas. Só partir assim, ó, dobrar. E a gente vai começar aqui assim, sempre focando que o pé tá bem rente, assim pra frente. Ajusta os joelhinhos também e dobra. Deixa assim de lado. Eu vou começar de novo aqui, ó, pra continuação do short com a mesma cor, mesmo tom de rosa. Vou começar com o nó corrediço. E aí, vou pegar essa perna aqui, ó, com as duas assim de lado, ainda dobrado aqui, né? Eu mirei que esse aqui é o meu meio. Então, vou começar aqui. Vou fazer aqui, ponto baixo. Aqui eu vou começar com duas correntes. E aí, eu já pego essa outra perna aqui. E aqui, ó, onde eu mirei que era o meio, eu vou começar meu ponto baixo. Aqui, nessa, eu vou fazer os 26 pontos que eu tenho. Então, já fiz um, vou contornar os outros 25 até chegar aqui atrás. 25, 26. Contornei toda essa perna aqui. Então, agora chegou aqui a parte dessas alcinhas. Põe esse fio aqui de lado e as alcinhas elas ficam pra frente. Aqui, as duas. Eu vou pegar na alcinha aqui, ó, na parte de trás, a alcinha de baixo, pra poder fazer um ponto. Ó, essa aqui é a parte de trás. E eu vou pegar nessa alça aqui embaixo. Assim. E faz um ponto baixo. A segunda já é bem mais fácil de fazer, porque as alcinhas já viraram. Ó, já tá aqui. Segundo ponto da segunda alcinha. E agora eu já vou encaixar aqui para fazer a próxima perna, os próximos 26 pontos. Esse aqui foi aquele primeiro ponto que eu já fiz. Eu vou nele de novo. Ó, encaixa aqui, nesse mesmo ponto. E agora que eu vou contar. 1, 2, 3. Eu vou girar tudo, até chegar aqui. Aqui vai ser o meu 26º ponto. E aí, depois a gente vai pegar os dois pontos da alcinha de novo. 24. 25. O último ponto. 26. Agora, eu preciso pegar esses dois pontos que tem aqui nessas duas correntinhas. Cheguei aqui no final da minha sexta volta, vou passar esse marcador aqui para cima. E agora eu vou fazer duas diminuições, uma para cada lado. Então, vou começar aqui com 12 pontos baixos. Vou encaixar aqui, ó. Já faço o meu primeiro, aqui dentro, o meu segundo. 2. Então, aqui eu terminei com 56 pontos. Tem 26 em cada perna, o que soma 52 pontos.
2 na parte de trás e 2 aqui na parte da frente. Agora meu marcador ele vai contar a partir daqui, então pode tirar os marcadores que estiverem soltos aí na perna. Vou colocar meu marcador aqui, assim. E agora eu vou continuar girando, contornando esses 56 pontos que eu tenho aqui. Muita atenção nesse primeiro ponto aqui, ó, que é esse aqui. Não vai dar só 55. Pega esse pequenininho aqui, já para não ter erro. E esse detalhe vai ser só nessa carreira, né, desse ponto pequenininho. Então, agora é só circular por 6 carreiras. Uma diminuição. 26 pontos baixos agora. Mais uma diminuição. Aqui. E eu vou terminar até o marcador com 14 pontos nessa lateral. Cheguei aqui no final, eu tenho 54 pontos e nessa próxima carreira eu vou contornar ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo os 54 pontos. Próxima volta, mais 2 diminuições. Vou começar aqui agora com 11 pontos baixos nessa lateral, uma diminuição, 25 pontos aqui nessa parte de trás, uma diminuição, e eu termino com 14 pontos aqui na frente, terminando essa volta com 52 pontos. Cheguei aqui ao final e agora eu vou trocar de cor de novo, porque acabou o short. Vou voltar pro tom de pele que eu tô usando. Vou fechar aqui, ó, do mesmo jeito para toda troca de cor. E eu vou começar aqui também da mesma maneira, com o nó corrediço. Agora, do mesmo jeito que eu fiz aqui para a parte da perna, eu vou fazer aqui nessa parte de cima da barriga do short, né? Então, eu vou começar pegando apenas na alça aqui de trás, nesse ponto falso. Então, eu vou pegar nessa alcinha que é mais frouxa e nessa aqui de baixo, assim, ó. Deixa eu ajustar aqui. Eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto, para deixar firme, para que eu possa aqui agora arrematar, né? Fazer os 2 nós, para deixar mais seguro. Deixa aqui para dentro. E eu vou contornar aqui os meus 52 pontos, assim, ó, só pegando na alça aqui de trás. Terminei a carreira aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, com esses 52 pontos que tem aqui. E agora vai ser a maior parte do corpo, essa parte aqui que eu vou diminuir um pouco e a gente vai crescer. Eu vou começar a partir de 11 pontos baixos e uma diminuição. Depois ponto baixo sobre ponto baixo, 10 pontos baixos e uma diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo, 9 pontos baixos e uma diminuição. E aí depois, uma sequência de 12 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí a gente vai contornar os 40 pontos que vão ficar depois dessa sequência de diminuição, né? Depois de 9 pontos baixos e uma diminuição, vão ter 40 pontos. E aí sobe as 12 carreiras. Então, eu vou fazer o meu aqui, depois dessas 12 carreiras, aí eu retorno para mostrar como é que tá ficando. Fiz aqui as 12 carreiras. E agora eu vou colocar os braços. Vou arrumar aqui. Eu coloquei enchimento até quase aqui em cima, para não dificultar na hora de costurar aqui. E nessa parte eu já fiz aquele ponto falso, para diminuir aqui essa distância. Vou fazer nesse aqui, do mesmo jeito. No segundo ponto, agulha de cima para baixo, passo por dentro das 2 alcinhas e levo o fio lá para trás. Depois volto no último ponto que fez, passando só aqui pelo meio, levo o fio também. Então, aqui, para começar a emendar os braços, vou começar com 10 pontos baixos, até chegar nessa lateral aqui. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou posicionar aqui um dos braços. Eles naturalmente já vão ficar assim, ó, curvadinhos. E aí você escolhe o lado certinho, assim, para que eles não fiquem desse jeito para fora. E aí, aqui eu vou costurar pegando 5 pontos no braço e 5 no corpo. Então, posiciona assim, ó, divide aqui no meio, de modo que fique assim, ó, o bracinho pra frente. E eu vou costurar pegando 5 pontos aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó, pela parte de dentro. Vou começar por esse ponto falso, aqui. Peguei ele aqui por dentro, ó. E agora, um ponto no corpo. Vou fazer isso 5 vezes. 1, 2, 3, 4, agora o último ponto, 5. Vou continuar aqui por trás por 15 pontos. Aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Dividir assim, ó, no meio. E começar pegando aqui, ó, nesse ponto falso. Vou pegar um ponto aqui no braço e um ponto no corpo. Vou seguir fazendo por 5 pontos. 2, 3, 4, 5. E eu vou terminar aqui na frente com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito, tem 15 na frente e 15 na parte de trás. Vou passar aqui o marcador para cima. Agora eu vou seguir por mais 10 pontos aqui, até chegar ali no braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer 7 pontos aqui no braço, mas é nessa parte aqui, ó, de fora, porque esse bracinho terminou com 12 pontos, então eu fiz 5 desse lado, tem 7 aqui nessa volta. Esse fio aqui, eu vou passar ele aqui pra dentro, pra não atrapalhar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Esses fios vão ficar aqui dentro por enquanto. E agora eu vou fazer esses 7 pontos aqui, ó. Esse ponto aqui eu já costurei, dá pra ver que ele tá preso aqui. Eu vou pegar esse próximo aqui, ó. Aperta assim bastante pra não ficar um buraco. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui o último, 7. Agora aqui, o meu próximo ponto é esse que tá aqui, ó. Esse aqui. Então, para que não fique um buraco aqui, desde esse último meu ponto aqui até esse, eu vou apertar aqui, ó, assim.
E aqui atrás eu vou fazer 15 pontos, como foi na carreira anterior. Agora eu vou fazer os 7 pontos. Esse aqui tá preso aqui, então eu vou começar nesse do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. Daqui eu já vou pular pro ponto aqui do corpo. Então, vou apertar um pouquinho aqui. Pronto. E aqui eu vou fazer 5 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4 e o último, 5. Passo o marcador pra cima. Eu terminei aqui com 44 pontos. E agora eu vou contornar aqui por 2 carreiras esses 44 pontos. Então, deixo o marcador aqui embaixo, contorno aqui as 2 vezes e depois a gente para. E é nessa parte aqui, ó, de fora. Essa parte aqui de dentro já foi. A gente só passou uma vez para juntar os braços. Então, os 44 pontos estão aqui, ó, por fora. Que agora é a parte do ombro. Agora, vamos começar a diminuir aqui. Eu coloquei enchimento até aqui em cima nos braços e ainda vou esperar mais um pouco para colocar enchimento aqui. Esses 2 fios, a gente pode dar 2 nós. Eles já não se soltariam, porque o braço já foi costurado, mas é só para garantir. E deixa aqui dentro. Eu vou passar aqui o marcador. Eu vou começar com 9 pontos aqui nessa lateral. 9 pontos feitos. Diminuição. Cinco pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma diminuição aqui atrás. Agora eu vou seguir por 13 pontos aqui. Os 13 pontos, mais uma diminuição aqui. 5 pontos aqui bem em cima do braço. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição e eu vou terminar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Eu terminei essa carreira com 40 pontos. Fizemos só 4 diminuições. Aqui, ó, na frente e atrás dos braços. Agora, na próxima carreira, vou começar com 8 pontos. A gente vai repetir essas 4 diminuições. 1, 2, 8. Agora, diminui. 4 pontos aqui no ombro. 1, 2, 3, 4. Mais uma diminuição. E agora aqui nas costas, 12 pontos. Uma diminuição. 4 pontos baixos aqui em cima do ombro, assim como foi ali do outro lado. 2, 3, 4. Uma diminuição. E eu vou terminar também com 4 pontos. Passar aqui o marcador. Próxima carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer isso por 6 vezes.
Mas por ser par, e depois eu vou continuar carreiras de diminuição para a gente poder fechar esse ombro para chegar no pescoço, eu vou dividir essa primeira carreira. Assim, na próxima, eu vou desencontrar os aumentos e a peça vai ficar mais redonda. Então, só nessa primeira repetição, eu vou dividir esse 4. Eu vou deixar 2 aqui para frente, aqui para o começo, e pagar esses outros 2 bem no final. Então, 2, uma diminuição, normalmente, como se fosse uma repetição inteira. E agora sim, eu vou começar 4 pontos baixos e uma repetição. 1, 2, 3, 4 e diminui. Fiz isso uma vez, ainda faltam 4 até chegar aqui no final. Minha última diminuição vai ser aqui e aí vão sobrar esses 2 pontos, que foram aqueles que eu fiquei devendo dessa primeira repetição aqui. No final dessa carreira vamos ter 30 pontos. Passo o marcador para cima e a próxima carreira vão ser de 3 pontos baixos e uma diminuição. No final vamos ter 24 pontos. Vou fazer essa repetição por 6 vezes. E depois disso, 2 pontos baixos e uma diminuição. Também por 6 vezes e no final vamos ter 18 pontos. Mas aí lembrando que o 2 é par, então vou colocar um na frente, deixar para fazer um no final, assim como a gente fez nessa carreira aqui agora. Então vamos seguir por essas 2 carreiras de diminuição aqui. Eu terminei as carreiras de diminuição até ter 18 pontos e coloquei bastante enchimento aqui. E agora eu vou subir mais 3 carreiras contornando esses 18 pontos que eu tenho, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui com as 3 carreiras prontas, o pescoço, agora a gente vai começar a fazer a cabeça. E a partir daqui eu vou começar a contar como o primeiro ponto da cabeça. E eu vou só subir, assim como eu fiz aqui pro ombro, que foram carreiras seguidas de diminuição, eu vou fazer carreiras seguidas só de aumento. Então, esse próximo agora vai ser de 2 pontos baixos e um aumento, depois de 3, 4, sucessivamente. E sempre que for par, eu também vou dividir, assim como eu fiz aqui no ombro, né? Primeiro aqui eu vou deixar um ponto só e pagar o ponto para o final, porque essa vai ser a repetição de 2 pontos baixos e um aumento. E a mesma coisa se repete para 4 e 6. Eu vou subir essa carreira até 7 pontos baixos e um aumento, totalizando 54 pontos. E aí depois a gente retorna aqui. Eu terminei a carreira de 7 pontos baixos e um aumento com 54 pontos. E nessa próxima eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 18 vezes. No final vamos ter 72 pontos. E aí no final disso a próxima carreira é ponto baixo sobre ponto baixo, contornando os 72 pontos. Agora eu vou seguir por 8 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vou fazer essa repetição aqui 2 vezes. Agora 36 pontos aqui. E por fim, 2 vezes de novo aquela repetição de 8 pontos baixos e um aumento, até chegar aqui no marcador. Aumentamos 4 vezes, então agora temos 76 pontos. E eu vou seguir por 4 carreiras esses 76 pontos. Subi aqui as 4 carreiras e agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer assim por 2 vezes, então mais um ponto baixo e uma diminuição. Agora 9 pontos baixos aqui. E agora eu vou repetir a sequência de um ponto baixo e uma diminuição, mas agora por 5 vezes. Feitas essas repetições, agora aqui 27 pontos baixos. Feitas essas repetições, agora eu vou seguir aqui por 37 pontos. Já estou chegando aqui no marcador e agora eu vou terminar com um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Assim, eu fiz essa sequência por 5 vezes de cada lado, nas bochechas. Aqui eu tive que partir no meio e do outro lado ficou os 5 certinho. Assim.
Então, aqui agora eu tenho 66 pontos e eu vou seguir. Agora a gente vai subir carreiras retas. Serão 11 carreiras. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu prefiro deixar o meu marcador aqui e ir seguindo essas carreiras. Assim eu não me perco. E aí eu vou fazendo as 11, quando tiver 11 pontos em cima da carreira, eu paro. Eu subi as 11 carreiras e aqui agora a gente vai cortar o fio, que a gente vai começar a parte do cabelo. Então, eu já vou começar com a nova cor. Daria para você terminar toda a cabeça do mesmo tom que você estiver fazendo a pele e depois faz o cabelo separado. Mas assim eu acho que economiza bem mais linha e tempo. Antes de colocar o enchimento de fechar a cabeça, eu já vou bordar aqui os olhos e principalmente manter fixo esse pescoço. Meus olhinhos ficaram entre a carreira 19 e 20, esse aqui são os de 11 milímetros e tem 8 espaços aqui entre eles. Mas como o meu olho ocupa aqui tem um ponto aqui dentro, então eu deixei exatamente 10 pontos aqui, quando eu fiz os buraquinhos, né, para poder encaixar os olhos. Mas visível aqui na frente só tem 8. Eu já fiz esse lado para poder saber como é que vai ficar. Eu vou fazer isso aqui agora com vocês. E esse nariz aqui, eu pulei 2 aqui de distância entre os olhos, uma carreira só abaixo, e aí eu passei 3 vezes o fio, assim, só de um lado para o outro, durante 3 pontos. E passei 3 vezes, e depois eu só fui preenchendo, assim, de cima para baixo, passando aqui por dentro desses 3 fios, né? Assim, só desse jeito até ficar mais gordinho. Pode não ter nariz também, se quiser. As sobrancelhas, depois que terminar aqui os olhinhos, eu fiz bem na última carreira, na mesma direção aqui dos olhos, por apenas 3 pontos também. Fiz reta as sobrancelhas. Então, eu vou começar a fazer com a parte branca, exatamente como eu fiz aqui, desse outro lado. Vou encaixar meu fio bem aqui em cima do olho, bem aqui no meio, aqui, mas pela parte de trás, né? A trava de segurança aqui, ó, ela vai atrapalhar um pouquinho. E eu vou sair aqui embaixo. Já vou encaixar minha agulha aqui, ó. Não precisa puxar tudo, porque ele nem vai ficar fixo de lado. Mas aí eu vou fazer esse pontinho aqui, que quase não dá pra ver, para que ele segure aqui na lateral. Terminei aqui, então vou passar aqui agora para essa lateral. Vou passar aqui por dentro. E agora sim, eu vou puxar o fio para ajustar isso aqui, ó. Pra lateral, desse jeito. E esse meu fio vai entrar aqui, ó, nesse mesmo lugar. Ajusta. Antes, depois puxa. Pronto. E aí ele fica certinho assim na lateral. Se só passar aqui de cima, aqui pra baixo, ele pode escorrer e ficar bem aqui pelo meio. Esse fio aqui eu já posso dar 2 nós e deixar ele aqui dentro. Agora eu vou fazer esses cílios. Já coloquei um preto aqui. E eu vou pegar um ponto aqui atrás. Ó, um ponto só. Uma linha aqui atrás do branco. E agora eu vou passar aqui reto, ó, até essa ponta. Até a pontinha do olho mesmo.
Depois daqui eu já vou para um ponto só acima. E eu vou encaixar no mesmo lugar, levar o fio lá para trás. Esse aqui é um jeito bem simples de fazer cílios. Agora eu vou também dar 2 nós aqui, esse começo do preto e o final. Agora chegou a parte de prender esse pescoço e deixar ele fixo aqui. Eu vou colocar enchimento aqui, suficiente para cobrir todo o meu ombro. Ele ainda tá um pouquinho mole. Pronto, agora o meu ombro tá mais durinho. E aqui, existem várias formas de a gente poder prender esse pescoço para deixar firme. Tem isopor, aqueles tubos de cola quente, arame, ou o jeito mais fácil, que eu acho, é fazendo o próprio tubo. Assim eu posso escolher fazer a hora que eu quiser e o tamanho que eu quiser também. Nem sempre é fácil de encontrar esses tubos e eles são mais caros do que a linha. Então, quando eu terminei aqui o pescoço, aqui tem 3 carreiras de 18 pontos. Então, eu fiz o meu tubo com os 18 pontos. Eu comecei com 6 pontos baixos no anel, depois, na segunda carreira, 6 aumentos, o que me deram 12 pontos, e na terceira carreira, 1 ponto baixo em um aumento, por 6 vezes, e aí eu tive os 18 pontos. Depois eu subi aqui por 20 carreiras. Deixei o marcador aqui e fui contando exatamente quantos tinham aqui em cima. Então, eu achei que 20 carreiras, 18, 20 carreiras, já eram suficientes. E ele ficou bem firme. Então, é isso aqui que a gente vai poder prender. Aqui, eu vou passar essa parte aqui por dentro. E vai ficar mais ou menos aqui embaixo, ó, no ombro. E o resto aqui pra cima da cabeça. Para que ele firme ali dentro, eu vou encher essa parte aqui de fora de cola. Eu vou usar essa cola de silicone comum para tecido. E eu vou empurrar isso aqui lá para dentro com essa caneta aqui, porque ela não tem ponta. Então, eu vou encaixar aqui, porque esse aqui vai estar cheio de cola, né? E eu vou só empurrar, assim. Não precisa passar cola nele todo, até porque essa parte aqui de cima vai ficar para cima da cabeça. Tem que passar só o que vai ficar aqui pro ombro e principalmente no pescoço. Agora aqui. Vai ser um pouco apertado porque tem a mesma quantidade de pontos aqui e aqui. E é essa a ideia, que fique bem apertado mesmo. Então, não dá para fazer só com o dedo, eu acho. Eu vou usar essa caneta, assim vai ficar mais fácil de empurrar. Vou encaixar aqui. Afastar um pouco as laterais aqui da cabeça, para que não encoste na cola. E agora é só força mesmo. Ó, ele já encaixou até aqui. Eu posso sentir a caneta. Tá aqui embaixo, ó. Ainda tem um pouco de cola aqui. Vou empurrar só mais um pouquinho. Pronto, aqui eu já consigo sentir, ó, que já tá bem mais firme o pescoço. Mas ainda tem um buraco aqui dentro agora. Isso aqui eu vou encher bastante de enchimento. Aqui eu vou colocar, eu vou empurrar assim, ó, com a tesoura, com a ponta dela, fazendo uma pinça. Então, eu pego aqui, ó, assim, não é pra cortar, só pra segurar, e empurro. E aí eu vou apertando, é pra colocar o máximo que puder de enchimento aqui. Assim vai deixar bem firme esse tubo. Tá bem firme essa parte do pescoço. Essa parte da cabeça, obviamente, ainda não tá, mas o pescoço sim. Ó. Porque aqui ainda falta o enchimento natural mesmo. Vou colocar só mais um pouquinho, só não tem enchimento nessa parte aqui.
Agora o enchimento na cabeça eu só vou colocar depois que eu terminar de fechar. Quando tiver com um ponto baixo e uma diminuição, aí eu coloco, porque vai ter pouquíssimo espaço. E aí sim eu preencho toda essa parte aqui. Então agora, quando eu terminei as 11 carreiras, eu cortei o fio. Pode puxar aqui e eu vou fazer aquele ponto falso natural das trocas de cor. E o meu cabelo vai ser marrom escuro. Vou começar aqui com o nó corrediço. E eu vou encaixar aqui exatamente acima desse ponto falso aqui. Faço meu primeiro ponto, solto e agora eu vou amarrar esses dois fios aqui, o final do bege, o começo do meu cabelo. E agora eu vou começar a diminuir a cabeça com essa nova cor, a cor do cabelo. E vão ser carreiras apenas de diminuição, uma seguida da outra. E depois, para que eu possa fazer o cabelo, tem algumas carreiras que eu vou fazer pegando apenas na alça de trás. Então, eu vou deixar escrito aqui todas as carreiras que eu vou fazer. Vou começar com 9 pontos baixos e uma diminuição e eu vou seguir 9, 8, 7, 6, assim por diante. Sempre que for par, eu vou continuar dividindo, né, deixando metade para o começo, metade para o final. Assim os encontros, assim as diminuições não vão se encontrar e o topo aqui da cabeça vai ficar bem redondo. E justamente nesses pares, né, onde eu vou dividir, é que eu vou pegar na parte de trás. Vou mostrar aqui como que a gente faz a diminuição, pegando apenas a alça de trás, para essas carreiras pares, que eu vou precisar fazer isso. Com o marrom não dá para ver muito bem, então eu vou trocar aqui para branco. E aí a minha carreira vai ser toda na parte de trás, né, quando for par. Então já vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Os pontos baixos normalmente, né, pegando aqui, nessa alça de trás. Mas essa parte aqui já foi fácil, a gente já fez ali. Agora a diminuição, a gente já fez isso nessas outras partes. Mas a diminuição aqui, ainda não mostrei como a gente faz. Do jeito natural, a gente pega a alça da frente dos dois próximos pontos desse jeito. Ainda vou usar 2 pontos para transformar em 1. Essa é a diminuição. Mas como eu estou trabalhando aqui atrás, eu vou pegar o primeiro ponto, laça e traz aqui para frente, mantém na agulha. E agora no segundo ponto, eu faço a mesma coisa. Laça e mantém na agulha. Depois laça e tira tudo. Assim eu transformei esses 2 pontos aqui em um ponto só. Vou seguir aqui mais alguns pontos, só para poder distanciar um ponto baixo do outro. Uma diminuição da outra. De novo. Traz o fio aqui pra frente, mantém na agulha. No próximo ponto, traz o fio pra frente, mantém, laça e tira tudo. Assim, agora aqui eu tenho um ponto só, aqui em cima. E é assim que a gente vai seguir quando a carreira for par. Quando chegar em um ponto baixo e uma diminuição, você para, como eu já tinha dito antes, para a gente poder colocar enchimento. Aí termina com as 6 diminuições e aí depois você volta aqui para a gente poder começar a fazer os cabelos. Eu terminei aqui, essa parte toda do cabelo, e ficou assim, ó. A gente vai trabalhar os fios nessa parte aqui de fora. Primeiro eu vou fechar essa parte aqui. Aqui ficaram 6 pontos. Eu vou pegar só na salsinha aqui de cima dos 5 primeiros pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nesse último ponto, no 6º ponto, eu vou pegar aqui, ó, por completo. E agora é só segurar aqui e puxar. Aí ele já se fecha. Passo essa agulha aqui pro meio e eu vou sair aqui no canto.
Eu vou escolher sair aqui, ó, no começo do espiral, porque a gente vai começar a trabalhar aqui, então eu já vou prender o fio quando eu encaixar. Então, vou botar aqui perto. Assim. E agora a gente vai iniciar os cachos. Na mesma cor, vou começar aqui com um nó corrediço. E agora a gente vai trabalhar assim, ó. De cabeça para baixo. A boneca tá com os pés virados para lá, né? Para poder encaixar aqui, nesse primeiro ponto, que começa aqui a espiral. Vou começar fazendo um ponto baixo aqui. E agora sim, eu vou subir correntinhas. Eu vou fazer um cabelo ondulado. Vão ter cachos, mas eles não são tão definidos. Você pode escolher fazer o cabelo do jeito que quiser. Poderia ser super cacheado, ondulado como o meu, ou até todo liso. E para poder fazer um cabelo ondulado, como eu tô fazendo aqui, ele é múltiplo de 4, porque eu vou seguir fazendo por 3 pontos e um aumento. Vai ser essa repetição. Então, você sobe a quantidade de pontos que quiser. Por exemplo, se quiser um cabelo super curtinho ou super comprido, independente do tamanho, faz ele de 4 em 4 as correntinhas. Agora, se quiser um cabelo com cacho muito definidinho, bem cacheado mesmo, aí faz múltiplo de 3, porque a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Já para o cabelo liso, não importa, a gente só vai seguir fazendo pontos baixos. Na volta não vai ter aumento. Então, você pode crescer até onde quiser, não é múltiplo, e depois voltar fazendo os pontos baixos. E aqui, no caso, eu vou fazer ele múltiplo de 4. Então, depois desse ponto baixo aqui, que em todos os fios vão ter, eu vou seguir agora por 52 correntinhas. Eu vou fazer essa repetição por 13 vezes. E você pode seguir, se quiser, que ele seja um cabelo bem mais comprido, que bata até aqui embaixo, por exemplo. Fiz aqui as 52 correntinhas, parece que vai ficar enorme, mas na verdade não vai nem chegar aqui no ombro, depois que terminar os cachos. Bom, eu fiz 52, mas aí vai dar exatamente a quantidade de pontos. Sempre que você fizer, independente de qual cabelo vai optar, faz a quantidade que é múltiplo, mais 1. Esse 1 vai ser apenas para a gente poder virar, porque eu não vou trabalhar aqui exatamente nesse primeiro, nem daria, né? Se você tentar trabalhar no primeiro, vai desfazer. Então, faz as correntinhas que você acha necessário e do tamanho certo, até para o cacho que você quer fazer, mais 1. E aí, eu vou pular esse primeiro e eu vou no segundo e vou começar fazendo 3 pontos baixos, 3, e no próximo, um aumento. Tô pegando aqui só uma alcinha. Só essa alcinha aqui de cima. Ó. 1, 2, 3. E aí no próximo aqui, 2 juntos. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui na base. Cheguei aqui no final, ele ficou assim, sem formato nenhum, mas aí eu vou virar ele todo pro lado certo. E assim ele já dá o formato de cacho. Eu vou querer ele só ondulado assim. Se você fizer Se você fizer 2 em um momento, ele fica bem mais fechado, como esse aqui agora. Mas eu queria esse mais aberto. E aí, depois que você fizer seus cachos, ajudar para que ele fique num formato bonito. Cheguei aqui na base, né? Fiz aqui esse ponto baixo no começo e eu terminei bem perto dele, né? Na primeira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto.
Vou na próxima correntinha, um ponto baixo. E aqui eu trabalho os meus fios. Vou subir aqui a quantidade de correntinhas necessária para fazer cada fio. Então, eu vou fazer um ponto baixo sempre em cada um desses pontos que tem aqui. E a gente vai seguindo assim em espiral. Eu faço um fio inteiro, na volta um ponto baixo sozinho. Ponto baixo, e aí sobe as correntinhas. Na volta, um ponto baixo sozinho. Ponto baixo, sobe as correntinhas, na volta a mesma coisa. E para esse fio aqui, ó, lá do começo, o final da cabeça e o começo aqui, ó, do cabelo, vou juntar os dois aqui para dar 2 nós. Então, vou seguindo aqui os fios. Vai ser sempre um fio, um ponto baixo, um fio, um ponto baixo. Quando chegar aqui, ó, a gente já pula para casa aqui de baixo, na carreira de baixo, né, para poder fazer daqui. E a gente vai terminar quando chegar aqui embaixo. Sempre do mesmo jeito. Então, eu terminei todos os cachinhos. Ela ficou assim. E agora aqui vamos dar uns detalhes nesse rostinho. Aqui com um blush ou giz pastel vermelho, eu vou fazer alguns detalhes aqui na bochecha, mas bem pouquinho, porque depois a gente consegue tirar. Mas se exagerar, fica mais difícil. E eu vou fazer só um pouquinho no nariz também. Aqui em cima do nariz. Você pode fazer aqui a mesma coisa também para os joelhinhos, se quiser. Só para poder marcar mais um pouquinho. Só com o restinho que tem de sombra aqui. E aqui nas dobrinhas do braço. Ó, nessa parte aqui de dentro e nessa aqui. Mas aqui é muito opcional. Acho que fica bem mais legal no rostinho. Pronto, agora ela toda pronta, a gente vai colocar aqui o vestidinho. Prender aqui atrás os botões. Também tem uma coroa aqui de flores, a gente vai colocar aqui. Vou deixar alguns cachos aqui para um canto, ou os cachos para o outro lado. Eu vou pegar aqui mais ou menos no meio, ó. E atrás de todo o cabelo, só deixando esses cachinhos aqui pra frente. Aqui atrás do cabelo. E aí usa essa parte aqui, ó, pra poder amarrar. Esses fios que ficaram soltos. Não aperta muito não, porque assim você dá a opção de tirar depois.
Só um nó bem simples. Isso aqui não vai soltar, porque vai ter todos os cachos cobrindo. Ficou assim. Ela tem aqui um amiguinho. E a cestinha de cenouras. E é isso.